próximo a mim, a minha esposa que estava comigo, acerca do culto deles aos demônios. O inimigo, tudo que o inimigo quer é que eu esteja disperso da sua ação. Enquanto eu estou distraído, ele se levanta para tentar destruir família, para tentar entristecer, trazer prisões, de todo tipo de prisões, aprisionar pessoas em vícios, em práticas, para que a gente não chegue perto das verdades que Deus tem para mim e para você. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que nós, conhecendo a verdade, seremos libertos. Conhecereis a verdade e essa verdade vai nos libertar. E o inimigo está agindo para que eu olhe para minha esposa, para que eu olhe para o meu cônjuge e pense: eu estou em guerra contra ela, eu estou em guerra contra o meu irmão, eu estou em guerra dentro de um grupo da mesma comunidade, da mesma igreja. Mas na verdade as minhas armas têm que se voltar para o inimigo. E eu entendi que eu estou em guerra. E aí um dia depois eu passo praticamente no mesmo lugar na rua onde eu vi esse táxi, e eu vi ali uma oferenda, e eu sou desses, eu vejo e eu repreendo. E eu repreendi. No nome de Jesus está repreendido. E o Senhor falou ao meu coração esse versículo: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Quem está falando aqui é o profeta Isaías, profeta messiânico. E eu quero contextualizar esse verso, porque ele está falando a Israel. Aqui, querido, é um tratado de paz do Senhor com o seu povo, da nação de Israel com o seu Deus. É uma aliança que está sendo feita, porque Deus é o formador de Israel, Deus é o Deus da nação de Israel, mas Israel, ela se separou do Senhor. Israel, ela anda em práticas que não agradavam a Deus, e por isso houve uma separação, porque Deus, ele é santo. A santidade é um atributo do nosso Deus, e ele não vai compactuar, porque Deus, ele fala através dos profetas, tentando chamar a nação de Israel novamente para perto dele, mas Israel está obstinada e prefere andar nos seus próprios caminhos. E quando a gente decide se separar daquele que nos guarda, do guarda de Israel que não dorme nem tosqueneja, certamente eu vou estar descoberto dessa proteção, eu vou estar correndo riscos, eu vou estar passando por perigos. Ainda que o Senhor seja misericordioso, ele me guarde em todo momento. Ele já me guardava, ele me amou primeiro. No tempo da minha ignorância, quando eu andava em práticas, eu lembro de tantos e tantos livramentos, que na época eu poderia até dizer: foi sorte, foi a minha esperteza, foi porque eu fui sagaz. Mas não, era o amor de Deus já pela minha vida. Deus é misericordioso até com aquele que está distante, porque o profeta Jeremias vai dizer que Deus é Deus de perto, mas também Deus, ele é Deus de longe, ele é Deus daqueles que estão longe. Aqui é uma aliança, é um tratado de paz. Depois de um grande período de Israel distante dos caminhos do Senhor, depois de uma distância, de um afastamento da nação de Israel, eles sofreram muito por isso, porque quem se afasta do Senhor vai estar passivo a alguns ataques do adversário. Israel foi assim com Israel. Israel foi ferida, Israel foi envergonhada. Quando eu falo de vergonha, eu me lembro de alguns relatos bíblicos que vai falar de Israel passando por provações, por humilhação, sendo oprimida. Aí me vem a lembrança o que eles passaram no Egito, mas o texto, mais precisamente falando, está se referindo ao período que Israel estava na Babilônia. Aqui é o final de um tempo que eles estavam exilados na Babilônia, o início do Império Persa atacando, prevalecendo contra os caldeus, e Deus está falando com Israel. Está falando, e ele fala aqui no verso de número 4,
que Israel não precisa temer, porque não será mais envergonhada. Ela não precisa se envergonhar, porque não será confundida. É uma aliança, eles estão voltando ao seu Deus. É um tratado de paz. Deus, ele chega a fazer menção no verso 9 do pacto que ele fez com Noé. Ele está dizendo até a Israel, trazendo a lembrança que ele fez um concerto com Noé, jurando que as águas não iriam inundar mais a terra. E ele diz assim, na parte B do verso 9, assim jurei que não me irarei mais contra ti e nem te repreenderei mais. No verso 7, Deus ele vai falar, porque foi no momento, deixei, mas com grande misericórdia te recolherei de volta. Te trouxe novamente para perto de mim. Porque enquanto Israel estava obstinada, foi Deus quem levantou a dificuldade. Quando Israel estava fechando os seus ouvidos à voz de Deus, foi Deus que levantou situações para repreender. Repreender, isso trouxe até um espanto quando a gente lê os profetas, e a gente vai ler o livro de Abacuque. Abacuque vai levar mais ou menos um susto, quando ele está clamando ao Senhor: Senhor, eu estou vendo violência, e o Senhor não vai fazer nada. Senhor, eu estou clamando, e o Senhor não se levanta. Aí Deus vai falar assim: eu tenho já a solução, Abacuque. Eu vou levantar os caldeus. Aí Abacuque vai se espantar: mas como uma nação ímpia vai disciplinar a tua nação? Que coisa é essa? Aí Deus vai falar com ele de novo: o justo vai viver por fé, mas eu vou levantar os caldeus. Porque Deus levanta. Às vezes tem situações que nós passamos e Deus está no meio do negócio. Eu falo isso porque eu vivi uma situação em 2018 que era Deus. Eu vivi uma situação na minha saúde que era Deus, que trouxe para que eu me posicionasse, para que eu voltasse para o centro da vontade dEle. Às vezes tem situações que nos desperta: ei, vou voltar, necessito voltar. A gente leva aquele susto, vê que o negócio está ficando feio, e a gente volta para perto de Deus. Tem situações que não é o inimigo, é o próprio Deus quem permite, é o próprio Deus que levanta, para que a gente entenda a necessidade de estar com o Senhor. Mas aqui é uma aliança. Israel está saindo do exílio. Aí lembra aquele cântico do Salmo 126, que eles estavam alegres, as nações estão vendo a alegria, eles estão contentes porque eles vão voltar para Sião. E tem essa palavra do profeta Isaías. É um pacto, uma proposta para a nação de Israel. Deus anunciando coisas grandes para aquela nação que estavam afastados do Senhor, estavam exilados numa terra distante. Agora Deus tem um pacto para eles. Você está dizendo que se eu estiver perto de Deus, então eu não tenho ataque? Então não tem circunstâncias difíceis que eu vou atravessar? Não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que às vezes tem situações que se levantam, que é para nos despertar. Aqui Deus está falando com Israel, e ele vai falar aqui no verso de número 15, o seguinte: eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Porque em um momento, Deus estava permitindo uma situação contrária. Por um momento, Deus estava suscitando força ao inimigo para oprimir, para disciplinar. Mas agora, de novo, debaixo da cobertura de Deus, da proteção divina, Deus está dizendo: ataques virão. Situações contrárias acontecerão com vocês, mas não será por mim.
Eu não estarei no meio desse negócio. E eu vou livrar, porque eu amo Israel. Eu amo vocês. Aqui agora é o cenário que a gente está vivenciando. Momento que a gente se depara com ataques nos nossos valores, ataques de todo tipo. O inimigo, ele não mede esforços até mesmo nas crianças, querido. Ele volta às suas armas. Aí a gente, se eu me distrair, mas isso está acontecendo, isso é normal. Eu baixar a minha guarda, ele vai ganhando campo, ele vai ganhando terreno. E o Senhor quer que eu entenda. Eu estou na presença dEle. Eu estou firmado, a aliança, estou dentro da aliança, estou no altar. Deus, tem alguma coisa na minha vida, Senhor, que é uma disciplina da tua parte essa situação? Se a resposta é não, o Senhor quer que você se levante, como uma voz profética, querido. Deus quer que você se posicione, porque a palavra de Deus vai dizer que eu não tenho que fugir do inimigo, mas eu tenho que resistir todo e qualquer ataque do adversário, com a certeza que Deus é comigo, com a certeza que Deus é aquele que vai me livrar de todo mal, de todo perigo, de toda situação contrária. Eu estava falando no trabalho com um amigo. Ele tem a mania de me chamar de Tenente Coronel. Tenente Coronel Ander, ele brinca lotado no 10º tanto batalhão do Exército de Cristo. Aí eu falo, isso é muita coisa para mim. Eu sou soldado. Aí chegou um rapaz novo, um bombeiro, no setor, e ele pegou esse negócio de ficar me chamando, Tenente Coronel, Tenente Coronel. Depois eu fui explicar um negócio para ele. Porque o fato de eu falar que eu sou soldado raso, não é que eu estou me fazendo menor, querendo desfazer daquilo que eles estão falando. Não, eu estava explicando um negócio que eu entendo à luz da Bíblia. Eu falei para ele, você já percebeu, ele também é servo de Deus, que Deus tem um negócio com a direita? Quando nós lemos, porque Cristo assentou os céus, e ele se assentou à direita de Deus. Quando nós vamos ver Jacó abençoando os filhos de José, a mão direita é a que tinha a bênção maior. Quando nós lemos que naquele grande dia ele vai separar as ovelhas dos bodes, as ovelhas vão ficar do lado direito. Certa feita, eu ainda passando por uma prova, irmãos, passando por uma provação tremenda, mas alegre no Senhor Jesus. Dentro da pregação que o nosso pastor Alexandre veio aqui e pregou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estava assim, só com essa palavra, porque era uma prova, e eu tinha uma alegria no Senhor Jesus, tenho até hoje, mas onde eu parava, o assunto era esse, eu evangelizando um amigo, evangelizando vários amigos. Daqui a pouco chegou um e me questionou, você está morando no mesmo lugar ainda? Aí eu falei, tô morando no mesmo lugar. Tu não estava namorando? Eu nem namorava, pastor. Estava numa prova, estava na oração ainda, uma resistência, mas Deus é fiel, me deu vitória. Aí eu falei para ele, não, estou namorando não. Tu trabalha de quê? Aí eu sou auxiliar de serviços gerais, né? Não é coisas grandes assim, mas é o que eu faço. Aquilo dali, assim, ele falando essas coisas, ele não diretamente, mas ele estava dizendo assim para mim, tá falando aí dessas coisas aí, mas tu é um zero à esquerda. E aquilo me envenenou, aquilo me feriu, aquilo entrou dentro de mim, e eu fiquei me achando assim, nossa, inferior. Eu não tenho essas coisas. Eu não tenho uma grande casa, eu não tenho bens materiais. E depois eu vim entender que o que eu tinha era maior do que tudo aquilo que ele estava citando como valores para ele, né? Mas o maior valor, o maior bem que a gente pode ter é a presença de Deus, é o Espírito Santo do Senhor. E aí, à luz da Bíblia, eu vim a entender, e essa foi a resposta que eu dei lá para os colegas de trabalho, quando eles me chamam de tenente coronel e eu falo que sou um soldado raso.
Eu até brinquei e falei assim, e nem pode. Falei para ele, tem gente que nem pode subir um degrauzinho. Se subir, se for tenente-coronel do exército, meu Deus, esquece de onde veio. Quer passar por cima já de todo mundo. Deixa ser soldado mesmo. Falei para ele também. Aí eu expliquei isso. Eu falei, o negócio não é quem eu sou, porque eu sou pequeno. O negócio é com quem eu estou. O negócio é com quem eu ando. Eu não deixei de ser um zero. Eu continuo sendo zero, mas não estou mais à esquerda. Eu não estou mais à esquerda. Agora eu estou à direita de um Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. É uma ofensa muito agressiva quando alguém olha para alguém e diz assim, tu és um zero à esquerda. Porque o zero à esquerda não acrescenta nada. Você vai botar um zero, um do lado do zero à esquerda. É 0, 1. 0, 0, 1. 3, 0, 0, 1. Continua sendo 1. Mas quando o zero chega do lado direito do 1, muda, é 10. Se chegar outro 0 é 100, outro é 1000, mais um 10.000, mais outro 100.000, mais outro 1.000.000. E assim vai, querido. O negócio é você entender que você é pequeno, mas você está do lado de um Deus grande, de um Deus poderoso, de um Deus que te guarda, de um Deus que te abençoa. E Deus está dizendo na palavra, dentro desse pacto, dessa aliança que já está fazendo com o Senhor, desse concerto, agora ataques virão ataques, mas não será por mim. Está no verso 15, eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar, meu Deus, contra ti, cairá por amor de ti. Você tem um Deus que te ama, um amor ágape. Não tem palavras para descrever esse amor. Pequeno nós somos. Você pode olhar para uma montanha, querido, e achar assim, eu não consigo atravessar, mas o teu Deus te coloca do outro lado. O teu Deus transporta esse monte da tua frente. O teu Deus vai desbaratar os inimigos que se levantarem. Mas para isso você tem que entender que você está do lado de um Deus poderoso, que eu estou numa guerra espiritual. E o inimigo não cessa de tramar, não cessa de atacar a família, de fazer que um casal, eu olhe para o cônjuge e achar, não é guerra, está em guerra, meu lar está em guerra. Mas a minha luta não é contra carne nem sangue. Quem pode entender isso? Nessa noite, que não estamos lutando com carne nem sangue, mas estamos lutando contra os principados e a potestades, os príncipes dominadores. E o Senhor está dizendo que na presença dEle, Ele nos dará vitória. Ele nos dará vitória. O inimigo, ele pode se levantar, mas Deus já liberou uma palavra antes sobre as nossas vidas. Toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Levanta a mão, os servos do Senhor, os servos do Senhor. Aleluia. Toma posse dessa, pega ela no alto assim, ó. Toma posse dessa palavra nessa noite. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, não vai prosperar. Não vai prosperar os ataques. E eu estou vivendo uma semana de ataque, querido. Mas como eu tenho estado debaixo da graça de Deus, o Senhor tem me colocado de pé, me deu a oportunidade de entrar nesse culto nessa noite e liberar essa palavra, que toda ferramenta não vai prosperar. Não vai prosperar. Aleluia. Essa é a palavra, essa é a herança dos servos do Senhor e a justiça que vem do Senhor para as nossas vidas. Talvez você não entenda, mas o Senhor já está guerreando em teu favor. Eu me lembro de quando Israel, ainda atravessando o deserto, e Balaque, rei de Moabe, vai contratar Balaão para amaldiçoar
Israel não tinha ideia do que estava acontecendo, porque ele olhou um quarto de Israel, um terço de Israel, e Balaão disse assim: eu vou falar o que Deus colocar nos meus lábios. Isso está em Números 23. Eu vou falar o que Deus mandar eu falar. E ele foi lá e falou assim: ó, Balaque, 7 altares, oferta nos 7 altares. Eu vou consultar o Senhor para ver o que o Senhor diz. Israel está andando no deserto. Israel não tem noção do que estava acontecendo no alto das montanhas. E quando Balaão estendeu a mão para liberar a maldição, Números 23, 19, diz assim, no 18 ele vai dizer: então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não ou faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado, verso 20, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, eu não posso revogar. Aí o verso 21, não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele e nele. O Senhor é com ele e nele. Deus está no meio do negócio. Deus está com eles. Eu não posso amaldiçoar. E entre eles se ouve o alarido de um rei. Verso 22, Deus os tirou do Egito e as suas forças são como as do unicórnio. Verso 23, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Aleluia, porque é Deus quem protegia aquela nação. Em vez de liberar a maldição, Deus foi lá e botou palavras abençoadoras dos lábios do profeta. Quando tu está na presença de Deus, está firme, tem proteção, tem cuidado. Salmo 91 vai falar isso. Aquele que habitar no esconderijo, isso é só para aquele que habita, vai estar debaixo da sombra de um Deus Todo-Poderoso. Em todo tempo Deus quer fazer isso comigo. Quem sair foi a nação de Israel. Quem decide sair somos nós. E às vezes nós estamos chateados, entristecidos com coisas que, se olharmos unicamente para Deus, vamos entender: Ele me tem feito bem, Ele me ama, eu tenho um amor nele, eu tenho um amor dele sobre a minha vida. Aí a gente se entristece e às vezes sai da posição que Deus deseja. E aí vem consequências, porque para a ação tem uma reação, tem ferida, o tempo passa, a gente vai achando que o tempo vai resolver, que as coisas vão se resolver por si só. Sabe o que acontecia quando Israel estava distante do Senhor? Você pode ler o livro de Juízes, você vai ver isso. Era um sofrimento, era uma opressão, era uma tristeza. E aí eles se lembravam de Deus. E aí eles voltavam novamente para Deus. Eles clamavam ao Senhor e o Senhor ouvia. Se eles continuassem calados, quando Deus levanta Moisés, Deus fala para Moisés: eu ouvi o clamor chegou aos meus ouvidos. Assim como nós oramos agora há pouco. Se a gente, isso é normal mesmo, essa crise que eu estou vivendo é normal mesmo, essas portas fechadas, isso é natural mesmo, tá em todo lugar, está toda a igreja passando por isso, todo bairro está assim. Eu vou me conformar com isso, sendo que eu tenho um Deus que é poderoso, e está dizendo na sua palavra,
que vai ter guerra, vai ter ataques, vão se levantar, mas não será por Ele. E Deus, Ele está disposto a nos livrar, porque Ele nos ama, porque Ele tem um amor por nós. Ele está querendo, sabe o quê? Provocar uma reação. Ele está mexendo comigo. Ele está me fazendo entender que toda língua que se levantar contra mim, eu vou condenar. Quando alguém libera uma palavra que não é boa aos meus ouvidos, eu falo, está repreendido no nome de Jesus. Minha filha já pegou isso. Eu falo, está repreendido, pai, no nome de Jesus. É ou não é assim? E ela começou a discernir o que é bom. Não está repreendido, eu creio que vai acontecer, querido. Está repreendido esse conformismo. Tu és uma bênção, Deus quer que você seja uma bênção, a tua casa, a tua família. Mas é necessário um posicionamento. É necessário eu fazer alguma coisa. Eu não vou fazer nada. O inimigo vai ganhando terreno. E é a tua vida. É a tua família. É a tua salvação. Tem que ter uma decisão. Você pode se colocar de pé no nome de Jesus? O inimigo, ele se levantou até contra o mestre. O inimigo atacou a Jesus na palavra, no deserto. Jesus resistiu. Jesus repreendeu. E a Bíblia vai dizer que por um pouco de tempo ele cessou os ataques. E depois continuou atacando. Em Lucas 11, 21, Jesus vai liberar uma palavra muito tremenda. Lucas 11, 21, Jesus vai dizer assim: quando o valente guarda armado a sua casa, essa menção está se referindo a Satanás. Como o valente que guarda armado a sua casa, em segurança está tudo o que ele possui. Mas aí ele vai falar dele mesmo, Jesus vai falar dele mesmo. Mas quando vem um mais valente ainda, ele vai desbaratar o valente. Ele vai tirar tudo que o valente estava prendendo, se apossando. Ele vai partilhar os despojos que estavam na mão do valente. Ele está dizendo, Jesus está dizendo, eu sou maior do que o inimigo. Eu sou maior do que o adversário. Eu sou maior do que todo e qualquer ataque. Eu sou maior do que todo e qualquer levante do adversário. O nosso Deus é maior. Você serve um Deus grande. É um Deus grande que está sendo cultuado nessa noite, por mim e por você, nessa casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o inimigo não pode atacar a Jesus, não pode prevalecer contra Jesus. Ele volta as suas armas contra quem? Contra a igreja. Ele volta contra os valores, contra tudo que o Senhor levanta, contra tudo que o Senhor edifica, contra tudo aquilo que o Senhor constrói. Ele não pode ir contra Deus. Ele foi contra o homem no Éden, derrubou o homem. Ele diversas vezes atacou a nação de Israel e corrompeu Israel com abominações. E ele não cessa os seus ataques. Mas aí Jesus, eu amo a palavra de Deus. Ele liberou uma palavra, que eu quero fechar com essa palavra. Em Mateus capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Foi quando Simão, está no verso 16 isso. Foi quando Simão disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai virar para Simão e falar assim: Simão, não foi carne e nem sangue que te revelou isso. Não foi. Aí no verso 18, olha o que está escrito. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és
Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Eu estou edificando a minha igreja, oh aleluia, e as portas do inferno, vai se levantar. Vai se levantar, vai ter levantes do inimigo. Mas Jesus disse aqui, antecipadamente para Pedro, está escrito na palavra: elas não vão prevalecer contra a minha vida. Não vai prevalecer nenhum ataque, nenhum levante do adversário contra mim, querido. Toma posse dessa palavra nessa noite. Aleluia, aleluia. Deus está dizendo um posicionamento, porque quando Israel volta para Deus, eles não deixaram de ser pequenos, continuaram sendo pequenos, mas eles estavam perto de um Deus grande, de um Deus que guarda, de um Deus que livra. Eu posso falar uma coisa? Deus tem um final perfeito para a tua história. Aleluia, está perto dele. Aleluia. Eu quero louvar aquela canção. Meu Deus é um Deus de milagres. Caminho no deserto,